Não, o Corinthians, o primeiro tempo foi bem legal, né, Paulo? O primeiro tempo foi movimentado, sai 1-0 com 50 segundos, a torcida estava lá debaixo do bandeirão comemorando aniversário, nem viu. Teve torcedor que saiu de lá e achou que foi 2-1 pro Corinthians. Os caras nem viram o primeiro gol do Inter, tão relâmpago que foi. O Corinthians mostrou um poder de reação, é difícil. Não é fácil, não. O time do Inter é um time bem montado pelo Mano. Você, em 20 minutos, você tira uma diferença de 2-1, prova que tem os méritos do Corinthians. No segundo tempo, o Mano acabou fazendo algumas alterações logo de intervalo, mas aí o Vitor parece que se assustou com as alterações, não confiou naquilo que ele tinha em mãos, sabendo que ele tinha um banco frágil. Não estou eu que estou dizendo, foi ele que disse na coletiva. Mesmo, Então, se ele entendia que tinha um banco frágil, ele tinha que ter tentado, com as peças que já estavam encaixadas, tentar continuar com aquele mesmo ritmo, ou pelo menos segurar o máximo de tempo. Não, ele já mexeu de imediato. Quando ele mexeu, ele desarrumou todo o Corinthians, o Inter, pelos seus méritos, chegou ao empate, o resultado, para mim, acabou sendo justo, Paulo. Não, e outra coisa, né, Garrafa, se você tem jogadores que estão esperando a oportunidade para jogar, no caso do Juliano, tem que mostrar um futebol diferente, né? O Juliano, no primeiro tempo, muito apagado. Sim. Por mais que a equipe do Corinthians sai perdendo de 1-0 e, no primeiro tempo, reverter o placar, como você mesmo falou, contra o Internacional, é muito difícil, né? No finalzinho do primeiro tempo, chance do Roger Guedes. Não pode, ali, chapa de primeira. Acabou. Se fosse para dar de raça, chapa de primeira, ou como ele dominou, meia altura. Meia altura, porque sabe que o zagueirão vai dar o carrinho. Vai dar o bote. Sabe que ou ele tinha outra opção ainda, que era trocar de volta pro Mosquito. Então, pera. Primeira opção, chapa de primeira. Chapa de primeira. O que é assim? Pegou a bola, pá. Pá, pá. É o pá. Só pá, recebeu já pá. Pena que eu tô sem a bola aqui. E aí, a segunda opção, meia altura. A segunda opção, meia altura. Porque ele dominou... Quando ele, na segunda opção, dominou, meia altura. Porque os três iam dar o carrinho. Como foi e o zagueiro tirou. E a terceira opção, na hora que ele dominou, viu que os dois deram o carrinho, o goleirão foi pro chão, toca pro Mosquito. E o Mosquito só coloca e faz 3-1. E era um gol para decidir a fatura. Você faz 3-1, volta pro intervalo, não pode desperdiçar. São 2 pontos a menos, como? Né? Eu dominava e metia meia altura. Dominava lá. É isso aí, olha lá. Olha lá. Tá vendo, ó? Olha lá, olha a rolada, ó. De primeira. Deu até tempo de dominar. De primeira. Então, olha lá, tá vendo? Ele segurou a bola e chutou. E você pode ver, Mi, que ele teve o tempo ainda, quando ele dominou a bola... Ainda tem tempo de pensar Ele teve o tempo ainda de pensar, e se ele quisesse jogar pro Mosquito, o Mosquito tinha condições de fazer o gol. Mas sabe quem fazia isso que você fala? O Romário fazia isso que você fala. Você fazia isso. Até o Ronaldo, com o Rivaldo na Copa, Bebeto e o Romário. Não pode perder um gol desse, né, gente? Olha lá. Domina, tem tempo de decidir. Agora, ó. O Mosquito livre também, ó. Livrinho. Ai, senhor. Será que ele foi fominho ou ele não teve essa visão de Displicência. Displicência pra mim. Bom, deixa eu ir embora, vai. O Thiago Salazar tá num evento da CBF aqui na capital paulista. Boa noite, Salazar. Explica pra gente o que você tá fazendo aí. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Estou tendo que falar mais baixo porque eu estou no meio de uma palestra aqui da Brasil Futebol Expo. Atrás de mim, Vitor Pereira, nesse momento falando, junto com o técnico português do Botafogo, o Luiz Castro, né? Vocês estavam falando aí sobre a queda de rendimento do Corinthians no segundo tempo e ontem o Vitor Pereira se defendeu dessas críticas, alegando falta de opções no banco de reservas devido a tantas lesões, a tantos desfalques, né? Mas aqui, agora há pouco, ele fez um meia-culpa interessante que ajuda a gente a entender a queda do Corinthians na etapa final contra o Internacional. Vamos ouvir o que disse o Vitor Pereira aqui na Brasil Futebol Expo. Eu esta semana apanhei uma semana diferente de todas as outras que estavam para trás. Então, como tivemos mais dias para treinar, o que é que eu fiz? Treinei, amigo. Treinei. E treinei na intensidade que gosto de treinar, não durante muito tempo, mas dei-lhes uma carga que eles não estavam habituados, que eles já não levavam há muito tempo. Então ontem chegamos ao jogo cansados. Chegamos ao jogo sem capacidade, tivemos capacidade no primeiro tempo, no segundo tempo foi a pique. Minha responsabilidade, com a experiência que tenho, meus amigos.
com a experiência que tenho, depois de ter passado anos e anos a trabalhar, depois de ter lidado com tanta coisa, agora aquela vontade de melhorar as coisas, de melhorar a dinâmica, hoje vi o jogo, revi o jogo e claramente reconheço que a minha equipa chegou cansada ao jogo. Bom, tá aí, Michele, o que disse Vitor Pereira aqui agora há pouco na palestra. Agora eu estou do lado de fora para poder falar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais à vontade com vocês. Bom, ele fez essa meia-culpa, colocou os caras, teve uma semana livre, algo raro, colocou a galera pelo jeito para treinar mais, uma carga mais pesada do que deveria, aprendeu, mas de toda maneira sofreu muito com os desfalques sim, né? Vamos olhar na telinha aqui do lado, o Vitor Pereira, para esse jogo com o Internacional, ele não pôde contar com o Renato Augusto, aliás, avisou na coletiva que não sabe nem quando vai poder contar com o Renato Augusto, além de Adson, Júnior Moraes, Raul Gustavo, Maicon, Lucas Piton, Robson Bambu, e durante o jogo ele perdeu Fagner no intervalo, que foi substituído pelo Rafael Ramos e logo depois também precisou sair por causa de uma lesão. O Corinthians tem o São Paulo para enfrentar na semana que vem no Morumbi e a escalação do Corinthians, o que o Corinthians vai tentar lá no Morumbi vai depender muito de quem ele terá à disposição. Afinal, de fato, foram muitos desfalques e ainda são muitos desfalques para esse time do Vitor Pereira, tá certo, Michele? Daqui a pouquinho eu volto com mais novidade. Vitor Pereira aqui também falou sobre a questão com o pai dele, disse que o pai dele foi bastante ausente e que por isso ele é um cara frio, ele tem aprendido aqui no Brasil que aqui os jogadores gostam desse lado mais afetivo, falou sobre a situação do Brasil, dessa diferença de classe social tão grande, tão evidente, de uma rua para outra, enfim, técnico do Corinthians dando uma boa palestra aqui na Brasil Futebol Expo. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Bom, eu estou meio passada com a declaração que ele deu. Falem vocês. Não, porque eu acredito no Salazar que, enfim, o português está fazendo alguma coisa boa, porque ele está dando uma boa palestra, porque ele foi contratado para resolver os problemas do Corinthians e ele não consegue resolver. Primeiro ele reclama que está jogando sempre. Aí quando tem tempo para treinar, ele fala que os jogadores cansaram de treinar. Quem tem que resolver esse problema é você, Vitor Pereira. Ele exagerou no treino. Os caras treinaram tanto. E ele foi contratado para quê, Michele? Ele foi contratado para administrar esses problemas. É ele que tem que ter essas soluções, de saber a hora de treinar, a hora de não treinar, a hora do tal do pijama treino, como falava o Vanderlei Luxemburgo. Outra coisa, Garrafa. Tem hora que fica quietinho, relaxa. Tem outra coisa, tem jogador que você põe pro treino, Isso aí. você põe ele para correr 10 quilômetros. Tem outro jogador que você põe para correr 1. Você não tem que dar a mesma carga para todo tipo de jogador. O Romário treinava igual todo mundo, não assim? treinava e resolvia. resolvia. O Renato Augusto, será que agora contundiu com essa carga de treinamento? Não, o próprio Fagner. O próprio Fagner saiu, então... Eu não estou dizendo que o Romário chegava atrasado, né, Paulo? Até porque, por exemplo, na Copa do Mundo, o Romário era o primeiro a entrar no ônibus, não era isso? Mas, e não se atrasar, fazer tudo certinho. Mas é a carga do de treinamento é diferente. Então, para um jogador, tem que ser de uma forma, para outro jogador, de outra. Ele e a comissão técnica recebem para isso, Paulo, para administrar e para gerenciar isso. E não estão gerenciando. Sem dúvida. Agora, não pode acontecer isso. Não pode, num time grande. Sim. E ele reclamando toda semana que é muito jogo. E aí, quando não tem jogo, ele fala que é muito treino. Aí... Se fosse o técnico brasileiro, tava falando aí, não, mas como é o português, não, tá tudo certo. Ele tá errado, gente. Ele já tava na corda bamba. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ô, Vitor Pereira, você precisa se acertar. Ou você treina, ou você não treina, você tem que fazer alguma coisa, filho. Exagerou na carga no treino, os caras chegaram cansados, gente. Pra isso tem a fisiologia vou lá. falar um negócio assim. O pior disso é que na entrevista dele, ele começou a comparar os bancos de reserva. E aí, ontem no mesa, nós estávamos falando sobre isso. Aí ele falou, eu tenho no banco de reserva isso aqui. Ó quantos machucados tem aqui. Então, não pode. Se tem um banco de reserva, você tem que dar confiança para esses jogadores que estão ali. Banco. Aí acabou, pela entrevista que ele deu ontem, tirou a confiança dos caras. Fala demais. Como diz o Tite, fala muito. Às vezes a gente tá tendo uma reunião do Mesa Redonda tão legal, o negócio começa a pegar fogo, eu falo, gente, para, vamos deixar esse debate pro programa. Às vezes as nossas reuniões aqui são tão acaloradas, fala, peraí, esse tema é bom, vamos deixar o programa, né? Todo mundo já sabe. E aí eu acho que ele exagerou no